Mesmo à distância, quem me acompanhou no Instagram viu que nós estamos, mesmo longe, eu estava monitorando toda a situação da Flor de Lis e também do marido dela, o Anderson. Mas atenção, Brasil, porque neste exato momento nós estamos diante, sem dúvida nenhuma, nós estamos diante do que pode ser finalmente o desfecho de todo esse mistério. A polícia do Rio de Janeiro acredita, neste exato instante, estar muito próxima de esclarecer de uma vez por todas quem está por trás, ou quem são as pessoas que estão por trás do assassinato de Anderson do Carmo. Nesse exato instante, é Flor de Lis, é a deputada federal do Rio de Janeiro que está sendo ouvida pela polícia fluminense. Vamos ao vivo até lá. Carla Chaves, uma grande expectativa. Afinal de contas, esse depoimento pode trazer à tona a resposta para muitas pessoas, se Flor de Lis participou ou não de alguma maneira, acobertando talvez os filhos, ou então, quem sabe, até tendo participado da execução. Afinal de contas, não sou eu que está dizendo. Quem está dizendo isso é a polícia do Rio de Janeiro, que todos que estavam dentro daquela casa são investigados. Expectativa nesse momento para a saída da Flor de Lis de dentro da sala da delegada e nós vamos acompanhar ao vivo. Carla, boa tarde. Boa tarde, Bate. Exatamente, são mais de 4 horas de depoimento. A qualquer momento ela pode sair ali por aquela porta, até porque o advogado disse que ia pedir para interromper, podia pedir para interromper esse depoimento a qualquer momento, porque ela estaria passando mal, não estava se sentindo bem. Então a expectativa era que durasse mais horas, mas pode realmente acabar mais cedo e aí ser retomado a partir de amanhã. É bom a gente lembrar que não é só a deputada Flor de Lis que está depondo hoje, são 20 pessoas, entre pessoas que sim são suspeitas porque estavam na casa, além de amigos e vizinhos ali da deputada. Tem um detalhe que a gente acabou de ser informado, muito importante, porque o Flávio, na semana passada, confessou, a delegacia divulgou que o Flávio tinha confessado ter atirado 6 vezes contra o padrasto. Mas, agora há pouco, o advogado do Flávio disse que vai questionar essa confissão, porque o Flávio teria dito para ele que não confessou nada. Então, o que o advogado falou o seguinte: essa confissão teria sido feita sem a presença de um advogado. Ele levanta a hipótese de ter acontecido sob uma tortura, seja física ou psicológica. Então, para ele não considera que esta confissão aconteceu. E se isso realmente for retirado dos autos, pode mudar muito, pode ser uma reviravolta aí para este caso, porque desde o primeiro momento a polícia só tinha uma certeza, que Flávio realmente tinha atirado 6 vezes contra o padrasto. Agora, o motivo para isso, desde o início, não ficou claro, e é aí que entra o depoimento da Flor de Lis, porque nos últimos dias foram levantadas muitas hipóteses, o pastor estava tendo muito protagonismo na política, isso pode ter levantado um certo ciúme, foi levantado também a possibilidade de ele ter traído a deputada, ela ter descoberto e os filhos tomado as dores. Hoje, eu estou o dia inteiro cobrindo esse caso, Bate. Hoje eu passei muitas horas lá na frente da casa da deputada, alguns filhos saíram e o que a gente percebe é que foi feito um voto de silêncio, ninguém fala sobre o assunto, alguns filhos foram até bem hostis com a gente chegou a conversar com alguns representantes, algumas pessoas que estão cuidando desse caso, disseram que a família não estava ajudando tanto, e aí também levanta a pergunta, mas por que não está ajudando, se quem morreu foi o pai, desses 55 filhos entre adotivos e um que seria biológico e outros que ele acabou assumindo da Flor de Lis, enfim, são muitas perguntas e a gente aguarda, para saber o resultado desse depoimento da Flor de Lis, porque sim, hoje sim, podem vir algumas destas respostas, Bate. Eu vou pedir, por favor, Carla, para o seu cinegrafista já mostrar a porta principal da delegacia de homicídios aí de Niterói, por onde a deputada vai sair a qualquer momento. Mostra pra gente a porta, aí está, essa área restrita. A qualquer momento a deputada Flor de Lis vai sair por esta porta. Inclusive, há uma informação de que a deputada possa dar uma entrevista assim que terminar o depoimento à polícia do Rio de Janeiro. Há uma expectativa grande, essa é uma imagem exclusiva. Pode segurar aí a imagem, por favor. Peço ao seu cinegrafista, por gentileza, que segure a imagem ali na porta,
onde dentro de instantes será a primeira aparição da deputada Flor de Lis após ser ouvida pela polícia do Rio de Janeiro. Vem para mim, por favor. Vem para mim, por favor. O negócio é o seguinte, gente, amiga. Existe, né, se isso, o que a Carla Chaves está nos contando, proceder, né, de que houve um voto de silêncio dentro da casa da Flor de Lis, que existe um voto de silêncio onde Flor de Lis vive com todos os filhos biológicos e adotivos, a deputada precisa descobrir algo importante. Quem é o traidor da família? Por que eu digo a vocês que há um traidor dentro desta família? Vou explicar. Um dos filhos, segundo a polícia do Rio de Janeiro, procura a delegada Bárbara Lomba e faz revelações importantes. E faz revelações que devem ser colocadas em pauta. A primeira colocação. A mãe Flor de Lis, isso um filho, disse a polícia. A mãe Flor de Lis e 3 irmãs dele colocavam frequentemente remédio na comida do Anderson do Carmo. A irmã desse rapaz, que prestou depoimento como testemunha, teria pago R$10.000 para Lucas matar o pai. Lucas, por sinal, segundo a polícia, é o filho que comprou a arma. A polícia também foi ouvida, essa testemunha ouvida pela polícia, diz que não foi ouvido barulho de moto na hora do crime e que também essa testemunha flagrou o irmão Flávio pegando a mochila e o celular do lado do corpo do Anderson do Carmo. O que está acontecendo lá? Me abra a imagem do Rio de Janeiro, por favor. Me abra a imagem do Rio. Ah, ok. Assim que a deputada sair de lá, nós vamos direto. A pergunta que deve ser feita nesse momento à deputada Flor de Lis e que está sendo feita, por sinal, nessa altura da investigação. E eu vou com o Hernani Alves, lá do Rio de Janeiro, que pode nos ajudar. Se a deputada é responsável pela casa onde ela mora com tanta gente, se a deputada tem tanta certeza da inocência dos seus filhos, existe uma pergunta que tem de ser respondida imediatamente. Que fogueira foi essa aprontada no quintal da casa da Flor de Lis e que tipo de documento foi queimado após a morte de Anderson do Carmo? Hernani, já temos a resposta? Boa tarde. Boa tarde, Bate. Olha, a gente tem uma informação que pode indicar uma resposta. Antes do comparecimento da deputada federal Flor de Lis e de cerca de 10 filhos dela hoje na Delegacia de Homicídios de Niterói, o promotor Sérgio Lopes Pereira chegou a dizer que a parlamentar e a família não estavam colaborando com as investigações. O representante do Ministério Público lamentou inclusive o posicionamento dos parentes. Ele não disse que havia algum tipo de obstrução, mas criticou esse posicionamento. Resta saber se agora, depois do depoimento de Flor de Lis e dos filhos, o promotor vai mudar de ideia, se o conteúdo do depoimento vai satisfazer o Ministério Público. A gente lembra também que a advogada Luciene Diniz Suzuki, que defendia Flávio e Lucas, os 2 filhos que são apontados como os principais suspeitos da morte de Anderson do Carmo, o marido da deputada, deixou o caso. Segundo ela, após a confissão do Flávio, não havia mais motivo para ela ficar na defesa. No entanto, a Suzuki segue acompanhando os depoimentos dos membros da família hoje, da deputada e dos filhos. Bate. Muito bem, eu vou voltar daqui a pouco com o Hernani. Nós estamos com essa imagem exclusiva, imagem ao vivo da Delegacia do Rio de Janeiro, por favor. Essa imagem ao vivo, grande expectativa agora da população do Rio de Janeiro e agora de todo o Brasil, porque é um caso que se tornou famoso nacionalmente, para saber se a Flor de Lis vai finalmente fazer o que eu cobrei, inclusive, na quarta-feira passada nesse programa. Não só como vítima dessa tragédia, mas ela tem o dever como deputada federal, por ter sido eleita por várias pessoas no Rio de Janeiro, ela precisa se manifestar. E daqui a pouco, inclusive, uma entrevista polêmica que ela deu a um site que nós vamos reproduzir já já, onde ela acusa a polícia de estar querendo aparecer em meio à tragédia da vida dela. Já temos aí a entrevista da Flor de Lis? Já temos a entrevista? Então vamos para a entrevista da Flor de Lis. A Flor de Lis falou, ok?
A Flor de Lis, ela falou a um site que se chama Pleno News. É uma entrevista que não ganhou uma dimensão grande, eu acho que a partir de agora, com Cidade Alerta exibindo, né? Foi um bom trabalho desse site. A entrevista vai ganhar uma dimensão muito grande. E nesta entrevista, ela diz, Percival, que a polícia está querendo aparecer às custas do drama pessoal que ela está vivendo. Ela diz nessa entrevista que vocês vão ouvir agora, junto comigo aqui no Cidade Alerta. Abre, por favor, o que é isso que está lá no Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, por favor. Abre o áudio. E quando ela terminar, ela vai dar acesso aos advogados. Aí, tendo acesso ao inquérito, eu poderei falar melhor com vocês sobre tudo que for perguntado. Eu só queria entender melhor esse questionamento que o senhor fez em relação à confissão do Flávio. Afinal, ele confessou ou não? Nós não tivemos acesso ao processo, então não posso nem dizer. Eu fiquei sabendo pela imprensa. Né? Pelo processo, né? O que não está no processo não está no mundo. É um jargão jurídico, né? Então eu tenho que olhar o que está no inquérito. O que está no inquérito é o que vale. Então nós precisamos ter acesso para poder falar melhor. E o que o seu cliente falou para o senhor? Ele disse que ele confessou? É inocente, não existe confissão. É inocente. E o senhor disse também que vai pedir a transferência, vai exigir a transferência dos dois? Eu não tenho dúvida. Ele é o advogado do... Eu sou advogado do Lucas. E a nossa exigência aqui hoje, além de ter acesso ao inquérito policial, ao procedimento, é requerer também a transferência deles para uma unidade prisional compatível. Porque até mesmo porque aqui dentro está numa condição insalubre, ferindo o que a gente costuma defender muito, é o princípio da dignidade da pessoa humana. Infelizmente, a gente sabe quais são as condições daqui. Quais são as condições aqui? Insalubres. Precária. Sem vasos sanitários, sem alimentação adequada, não condigna, né? Com a pessoa humana. Agora, a deputada Flor de Lis estava depondo e o senhor disse que podia até ser que ela interrompesse o depoimento, que ela não estava se sentindo bem, isso confirma? Não, eu não falei isso. Nós estamos sem acesso à deputada, ela está dentro do gabinete, né, com a autoridade policial, prestando esclarecimentos, né, não tem nada a esconder, né, obviamente. Não tem confissão. Acho não, ele próprio falou, estou dizendo o que o Flávio falou. Não existe confissão, eu não falei nada. Então como que essas informações foram parar nos autos? Alguém teria forçado? Eu exatamente estou aqui como advogado para começar a apurar essas circunstâncias que estão ocorrendo, né, no inquérito. Mas o que a defesa acredita? Eu só acredito vendo, eu não tive acesso ao inquérito, como eu volto a dizer, sem olhar o inquérito eu não posso valorar nada. Vocês falaram que poderia ter algum tipo de pressão... Como assim, pressão? Isso aí é que eu volto a afirmar. Eu estou dizendo que ele não prestou espontaneamente. Agora, as circunstâncias eu vou apurar. Ele chegou a falar alguma coisa, adiantar alguma coisa, se ele sofreu algum tipo de pressão psicológica? Inocente. Agora, se há pressão psicológica ou física, ou qualquer que seja, nós vamos apurar. O senhor já falou com a delegada? Estou no aguardo dela. Até o momento o senhor não teve acesso a nada, então? Porque a delegada está fazendo oitiva da deputada. Assim que encerrar essa oitiva, ela dará acesso e falará com os advogados. Entendeu? Dirá sobre o inquérito, franqueará aos advogados o acesso. É onde nós vamos ali poder verificar o que está sendo feito. Agora o Lucas disse que teria apontado para o Flávio o lugar para ele comprar a arma. Então isso também não seria verdade? Eu não posso passar maiores informações porque eu ainda não li. Mas assim que eu tiver acesso, eu passo esse tipo de informação. A deputada deve falar depois do depoimento? Deve conversar com o jornalista? Tem uma coletiva de imprensa. Eu acredito que ela deve se reservar para amanhã, tá? Até para prestar maiores esclarecimentos e tudo, vai estar acompanhado com o advogado dela. Aí certamente ela vai prestar contas, vai prestar esclarecimentos a todos. O senhor, como advogado desse caso, sabe que é de interesse do grande público porque a gente está falando da família de uma deputada que foi eleita com 200 mil votos. Como que o senhor avalia toda essa situação, tanto das oitivas quanto das suspeitas? Como assim? Oitiva, suspeita, avaliação de quê? Do global? Exatamente, porque os senhores dizem que não tiveram acesso aos autos, o filho dela teria confessado e agora os senhores estão dizendo que ele não confessou. Nós não estamos dizendo que confessou ou não confessou. O que nós estamos dizendo é que precisamos ter acesso ao que foi dito dentro do procedimento para assim poder passar maiores informações. Que a partir do momento que nós tivermos acesso aos autos do procedimento, aí sim passaremos todas as informações necessárias, até mesmo porque seremos cientificados do que está ali escrito e transcrito. Entendeu? É por isso que a gente está falando, até para resguardar a defesa deles. Os senhores vão pedir habeas corpus para os clientes? Por favor, vem para mim, por favor.
Vem para mim, por favor. A Carla continua a entrevista. Daqui a pouco a gente vai exibir ela na íntegra. Mas vejam só. Agora, os advogados estão dizendo que a família, que os irmãos, né, os filhos da Flor de Lis, não confessaram absolutamente nada, né? Estão dizendo que isso não aconteceu na presença do advogado e que os dois não confessaram absolutamente nada. Então a deputada precisa explicar para a gente, porque ela deu uma entrevista para um site, Pleno News, a entrevista vai ser repercutida dentro de instantes no programa, tem que explicar como é que a arma, que tem 99,9% de chance de ter sido usada no crime, foi encontrada na casa dela. A deputada, né, que defende veementemente os filhos dela numa entrevista que vai ser mostrada daqui a pouco neste programa, precisa explicar para a polícia, espero que ela esteja sendo bem clara neste depoimento, a delegada Bárbara Lomba, por que fizeram uma fogueira dentro da casa dela, onde ela mora com os filhos, onde estava escondida a arma do crime, onde o Anderson do Carmo foi morto. Por que fizeram uma fogueira dentro da casa onde ela vive? Para apagar o quê? Para esconder o quê? Enche a tela, por favor. Nós vamos trazer todos os detalhes. Ok, Carol, eu vou para um rápido intervalo e, na sequência, a gente traz essa entrevista que foi dada ao site Pleno News pela deputada. Me aguardem. Muito obrigado ao nosso André Ramos, diretor de jornalismo da Record lá no Rio de Janeiro, pelo apoio aí, a cobertura importante. Nesse momento, a Delegacia de Homicídios de Niterói fecharam ali um portão, possivelmente já para preparar a saída da deputada. A deputada Flor de Lis pode deixar a delegacia a qualquer momento, expectativa grande agora para saber o que foi dito no depoimento. Ela, a delegada, já deixou bem claro que é uma das investigadas na morte do marido, está agora a expectativa do Brasil para a gente descobrir o que ela disse de uma vez por todas à delegada. Se ela sabe do paradeiro do celular do marido, se ela sabe do paradeiro do celular do filho, se a deputada tem informações sobre o que realmente aconteceu dentro da casa. Afinal de contas, fizeram uma fogueira dentro da casa da deputada federal Flor de Lis. Por qual razão? Para apagar o quê? Para não deixar vestígios do quê? O que é que foi destruído uma vez que um lençol, né, um edredom, na verdade, manchado de sangue foi poupado? Foi descoberto antes que o edredom fosse queimado. A polícia conseguiu dar um fim a essa tentativa de apagar os vestígios dessa investigação importante. Você de todo o Brasil que está chegando agora conosco na Record, podemos estar diante nesse momento do fim do mistério. Quem matou realmente Anderson do Carmo? Os advogados de Flávio e Lucas, os filhos do casal, eles dizem que não houve confissão. Já a polícia diz que sim, que o Flávio, o filho biológico da Flor de Lis, confessou. O Lucas teria comprado a arma. Quem é o filho que disse para a delegada que a Flor de Lis e 3 filhas davam remédio para o Anderson, colocavam um remédio escondido na comida do Anderson? Que uma irmã teria pago R$10 mil para o Lucas matar o Anderson do Carmo? O que está acontecendo nessa família? Vem para mim, por favor. Se há, como a nossa Carla Chaves disse agora há pouco, um voto de silêncio na família de Anderson, de Flor de Lis e do Flávio, que está preso, suspeito do assassinato junto com o irmão Lucas, existe um traidor. Já se sabe quem é o traidor, ô Carla, desse voto de silêncio, que teria contado para a polícia que dava um remédio para o Anderson do Carmo, que teriam dado R$10 mil para o Lucas matar o pai. Já sabe quem é o traidor do voto de silêncio? Olha, por enquanto, Bate, ainda não. A polícia está justamente mantendo a identidade deste filho que deu estes depoimentos, né, tão graves, em sigilo, até para protegê-lo, porque talvez este rapaz ainda esteja convivendo ali na casa da Flor de Lis. Então, se alguém descobrisse que foi ele que falou, a situação realmente podia ficar bem complicada para ele, na verdade. Agora, realmente, a expectativa é muito grande pela saída aqui da deputada. Ela chegou neste carro que está aqui atrás
da gente, o carro passou direto justamente para evitar os jornalistas, vai sair no mesmo carro. A expectativa, amanhã tem uma entrevista coletiva marcada para acontecer com ela, no horário ainda não foi divulgado, mas a gente já tem expectativa que ela fale hoje. Alguns advogados realmente disseram que não iam falar por enquanto, a gente tem até que tomar cuidado, porque muitas das pessoas que estão depondo aqui, são 30 no total, né, que estavam na casa, 20 estão depondo hoje, mas a metade delas são menores de idade. Então, claro, até por responsabilidade a gente preserva a imagem dessas pessoas que são menores de idade, que também estão sendo acompanhadas, né, por psicólogos que têm especialidade em colher esses depoimentos de menores, mas como eu estava dizendo, ela deve sair naquele carro a qualquer momento, os advogados já estão ali concentrados, a gente viu que uma das testemunhas já saiu, os depoimentos estão acontecendo durante todo o dia, a deputada já está depondo há quase 5 horas, e aí os pontos que precisam ser esclarecidos. Você falou bem da questão do filho, né, do depoimento do filho, que disse inclusive, Bate, que toda aquela encenação, todo aquele choro durante o enterro do padrasto tinha sido um teatro. Eu vou pedir, por favor, Carla, para a imagem da porta, eu quero a imagem da porta, dá só um minutinho, minha linda, por favor, Carla. Carla Chaves, nossa repórter brilhante no Rio de Janeiro. Deixa só a imagem da porta do lado esquerdo agora. Pode colocar do lado esquerdo a porta, ok. Flor de Lis teria terminado o depoimento agora, é uma informação preliminar. Exatamente, nós estamos com o helicóptero do lado direito, do lado esquerdo a imagem por baixo da equipe da nossa brilhante Carla Chaves, flagrando agora, dentro dos próximos instantes, a saída da deputada federal Flor de Lis. Ela não vai ter foro privilegiado porque o crime que abalou a família dela em nada tem a ver com o mandato dela, Portanto, ela vai ser investigada pela Justiça Comum. Eu acho que a Flor de Lis fala. Ela teria dito, assim que chegou na delegacia, que falaria após conversar com a delegada. Ela precisa se impor, ela precisa se manifestar. A Flor de Lis, a deputada, precisa dar uma resposta para os seus eleitores, para a população, porque as dúvidas que pairam no ar da inocência de outras pessoas que estavam dentro da casa, as dúvidas são grandes. Ela disse, inclusive, em entrevista, que a polícia quer aparecer. Ora, mas a arma do crime, apontada pela polícia como sendo a arma do crime, apareceu na casa da senhora, deputada. A polícia diz que quem assumiu a responsabilidade pelo assassinato do seu marido foi o seu próprio filho Flávio. Quem comprou a arma foi o seu próprio filho Lucas. Daqui a pouco a entrevista bombástica dada pela Flor de Lis ao site Pleno News. Será que agora, diante dessas evidências coletadas pela polícia do Rio de Janeiro, a deputada vai continuar passando um pano para os filhos? Ah, Bate, mas mãe é mãe, eu sei que mãe é mãe. Mas a partir do momento que você tem a arma do crime usada para matar o seu marido dentro da sua casa, uma fogueira para apagar vestígios, segundo a polícia, uma confissão importante de que Flávio teria dado 6 disparos contra o pai, o padrasto, na verdade, não é pai biológico dele, nem pai adotivo, é padrasto. Eu quero saber o que a deputada vai falar. Bem, uma grande expectativa, a saída da deputada Flor de Lis, do depoimento dado à polícia agora. Ela foi intimada, ela está dentro da delegacia do Rio de Janeiro, da delegacia de homicídios de Niterói. Eu não sei se o nosso comandante do helicóptero da Record no Rio pode, por favor, não sei se é o Malaguti, quem estiver a bordo, por favor, pede para o nosso repórter cinematográfico a bordo do helicóptero ver se localiza a janela onde estaria agora a deputada, né? Se puder dar uma geral aí no prédio, nas janelas, minuciosamente tentando localizar em qual sala está agora prestando depoimento a deputada do Rio de Janeiro. Ela precisa falar, não é mais uma questão de se ela puder falar, vai ser de grande valia para os eleitores. Ora, é uma mulher que foi eleita pelo povo, é uma mulher com uma história de vida linda, que deu tudo para os filhos, né? Abriu mão de tudo que ela poderia ter para criar os seus 51 filhos adotivos. E agora se vê com várias suspeitas que recaem em cima da família dela, que ela se vangloriava. Daqui a pouco, inclusive, o filme, estrelado por Cauã Raymond, por Eric Marmo, quem mais? O Marcelo Antoni. Só grandes estrelas das novelas fizeram um filme de graça para contar a história dessa mulher. Deputada, fizeram um filme, todas as estrelas das novelas e cinemas brasileiros.
Fizeram um filme de graça para a senhora se calar nessa hora. Tem que falar, deputada.